Na Bíblia estão contidas histórias fictícias, mas que não deixam de ser histórias da salvação, e histórias reais, que também são histórias da salvação. A Bíblia conta a história de Jacó, Rebeca, Moisés, Elias, Eli, Jeremias. E, ao mesmo tempo, narra os pensamentos e os ensinamentos de profetas, como Jeremias, Elias, Amós e assim por diante. Isaías. Ao contar a história do profeta, mais as ideias do profeta, a história de Jesus, mais as ideias de Jesus, a história de Paulo, mais as ideias de Paulo, a Bíblia nos oferece uma pessoa com os seus pensamentos. E propõe que também sejamos pessoas que têm uma história e um pensamento. Não basta eu ter uma história, eu tenho que saber pensar a minha história. Portanto, na catequese da igreja há duas coisas fundamentais, sem as quais não se pode falar em catequese. A minha história dentro da história de Deus, da história da igreja. Eu pensando como é que eu caibo dentro da minha igreja e como eu caibo dentro da história de Deus, na história dos homens. Eu tenho que pensar. Se eu não pensar, vai ser uma história vazia e infrutífera. Se eu pensar, vai ser uma história substanciosa. Em outras palavras, temos que viver a nossa história, fazer a história, refleti-la e passá-la aos outros. Preferivelmente não a nossa, mas a de Deus, a dos santos de Deus, e dentro desta história um pouquinho da nossa. Falemos o quanto menos de nós mesmos, demos pouco testemunho em palavras e demos testemunho com a vida. É bom pensar nessas coisas. Fiquem com Deus.